Fala galera, tudo beleza? Sou eu aqui, professor William Dornella. Tô aqui agora para a gente continuar falando sobre a gestão democrática. Agora então a gente vai para o nosso último bloco sobre esse assunto, a gestão democrática sendo então tão importante. Eu trouxe para vocês algumas palavras-chave, eu trouxe para vocês alguns conceitos, trouxe para vocês algumas características que as provas gostam de cobrar. A primeira delas é quando a gente fala sobre a participação, e eu mostrei para vocês que não é qualquer participação, é uma participação efetiva. Eu quero que efetivamente todos os nossos profissionais, que a nossa comunidade, que todos participem desses processos. Além da gente falar dessa participação efetiva e ativa dentro dessa construção, é extremamente relevante que a gente também considere mais algumas ações pensadas e aí também relacionadas ao nosso contexto. A gestão democrática ela é obrigatória no ensino público. Logo, então, a Constituição Federal ela traz enquanto princípio, a Lei Diretriz e Base da Educação também vai trazer como princípio, as diretrizes curriculares nacionais e o Plano Nacional de Educação traz enquanto meta, para que isso possa se materializar e se tornar, então, uma realidade dentro do nosso país. Eu mostrei para vocês algumas considerações. Numa gestão democrática, eu preciso evocar a participação o tempo todo e essa participação tem que ser uma participação efetiva, uma participação real, condicionada então a essas perspectivas. Bom, nos blocos anteriores eu trouxe para vocês também a relação do PPP, porque já que a gente está falando tanto aí de escola, a relação que o projeto político-pedagógico, não é só a escola que tem PPP não, viu? As empresas também têm projeto político-pedagógico, os órgãos públicos, sem nenhum problema. E aí, a relação que isso tem com esse modelo de participação, com esse modelo democrático. Mas é preciso que a gente lembre também que a gestão democrática não são só flores, né? Senão você vai falar assim, professor, se a gestão democrática é tão boa assim, do jeito que você está falando, ela não acontece sempre ou plenamente. Porque hoje a gente vive aquela superação do modelo autocrático, que foi o que eu falei, mas existem algumas dificuldades. E essas dificuldades a gente precisa nomear aqui quais são elas. Dá uma olhada na tela aí, ó. A primeira dificuldade que a gente tem são as dificuldades relacionadas aí, ó, à pouca vontade política, à contrariedade da vontade política. Essa daqui a gente vai relacionar aí ao que, professor? A uma dificuldade relacionada aí às perspectivas da escola. Eu diria que essa aqui é uma dificuldade externa à escola. Por que ela é externa? Porque não depende só da escola. Às vezes, gente, o nosso próprio poder público não tem interesse em fazer gestão democrática. Não, é muito melhor eu ter o poder todo na minha mão do que descentralizar isso aí e deixar que a comunidade decida. Lógico que não, eu prefiro eu mesmo ainda editando, eu mesmo trazendo as regras, porque se eu faço isso, eu vou ter sempre as pessoas na minha mão. Eu tenho também, dá uma olhada aí, ó, que é quando eu venho falar das dificuldades internas. Professor, e o que são essas dificuldades internas? A resistência à socialização do poder e a visão patrimonialista. Muitas vezes, os nossos próprios governantes, eles não querem elaborar uma lei de gestão democrática. Para quê? Que a escola vai ter ali um dirigente que ela mesma vai escolher? De jeito nenhum. Eu prefiro eu, William, eu escolher quem é que vai dirigir aquela escola. É assim que a gente pensa, não é verdade? Isso é uma dificuldade externa. As dificuldades internas, elas estão ligadas aí a uma visão patrimonialista. Gente, o que isso acontece? Muitas vezes, o gestor daquela escola, ou aquela pessoa que está muito tempo ali naquela unidade escolar, ela acha que a escola é dela, não é verdade? Tem uma visão patrimonialista e ela fala, não, ela não aceita mudanças, ela acha que só ela que está certa e essa é uma importante mudança que a gente precisa propagar também. Não se pode deixar essas vertentes pensadas sobre essas ideias aí de se evocar qualquer forma de patrimonialismo. Não, a ideia é que a gente possa perceber que a escola ela é democratizada, que a escola precisa ser de todos e ela está suscetível às mudanças. E por fim, dá uma olhada aí, ó, quando ele fala que a cultura democrática ainda é pouco consolidada na sociedade atual. É verdade. E ela é uma dificuldade, existe essa dificuldade para se entender a importância do controle social. Aqui, quando a gente está propagando essa ideia, a gente está falando das dificuldades gerais, das dificuldades globais. Gente, a cultura democrática, ela ainda precisa ser consolidada no nosso país. E é uma verdade que a gente precisa expressar por meio dessa vertente. A gestão democrática, ela traz para a gente, então, essa concepção e ela traz essa ideia.
Como eu disse para vocês, em 88, quando a gente fala da redemocratização, não foi assim, de uma hora para outra, a partir de agora, nossa sociedade é democrática. A gente vai superando e vai ampliando essas ideias para que a gente possa pensar sobre essas vertentes. Hoje a gente tem diretor de escola ainda aí, ou alguns dirigentes, não só das escolas, mas também de outras instituições aí, que estabelecem qual perspectiva, professor? Que fazem exatamente assim, ó. Eles estavam numa gestão tecnicista, numa gestão ali patrimonialista, e hoje a sociedade ela é mais democrática. Então existe essa distorção aí, ó, esse conflito. Ele acha ali que a escola é dele, ele vai buscar outras concepções, e não é isso que a gente quer buscar mais. Então fiquem espertos aí sobre essa vertente, tá bom? Gente, e além disso, é preciso a gente lembrar que a gestão democrática ela é obrigatória nas escolas públicas. Tanto as escolas que vão ofertar a educação básica, tá? Quanto também lá nas instituições, nas universidades, onde a gente vai perceber a oferta da educação superior. Mas as regras da gestão democrática, para a educação básica são diferentes das regras da gestão democrática para quando a gente vem falar da educação superior. Beleza? Diferente então. Dá uma olhada aí quando a gente fala aí de alguns problemas da gestão democrática. Quais que são, professor? Primeiro, um excesso de simples formalismo para a realização de discussão e tomada de decisão colegiada. Por que, professor, esse simples formalismo? Tem muita gente que acha que a gestão democrática é só pro formis, é só para ter mesmo. Não! E na verdade não. A gestão democrática ela precisa ser materializada e ela precisa acontecer. Então, essa é uma vertente que a gente precisa propagar. Uma outra, professor, é quando a gente vem falar disso aqui, ó, a falta de politização sobre as questões educacionais. Sabe aquele antigo chavão que a gente tem quando fala assim, não podemos, política não se discute de jeito nenhum. Aí cria-se essa ideia de que a comunidade ela não deve participar. A comunidade ela só deve acatar, e na verdade não. Deve-se sim considerar essa visão política. E política, eu não estou falando partidário não. Quando eu falo político, eu estou falando social, tá bom? O que mais? Muitas vezes faltam recursos financeiros e outros para a tomada de decisão coletiva de fato. Às vezes a escola ela não tem aí esses recursos ou ela não tem essas ferramentas que vão proporcionar aí toda essa discussão. Existe também, quando a gente vem colocar aí mais uma vertente, que é quando a gente vem colocar aí mais uma perspectiva, que é por conta da pouca discussão sobre as questões pedagógicas que devem nortear o trabalho na escola. Existe aí essa pouca discussão mesmo, viu? E além disso, um outro problema que a gente percebe também é esse excesso de burocracia e de impedimentos para esse uso descentralizado. Gente, hoje quando a gente tenta apresentar essa vertente, quando fala assim, vamos apresentar essa realidade, vamos trazer essa proposta, vamos institucionalizar essa perspectiva ligada à gestão democrática. Isso não se materializa, isso não acontece, porque existem as ações burocráticas dentro dessa ideia, e não é isso que a gente quer buscar. Lembre-se disso, e as provas gostam muito dessa pegadinha, de falar assim, na gestão democrática não existe divisão de trabalho. Existe sim. Eu chamo a comunidade para todo mundo tomar as decisões, mas eu vou ter que deixar bem claro qual é a tarefa da pessoa A, a tarefa da pessoa B, a tarefa da pessoa C. Vai existir divisão de trabalho. O que eu não quero reforçar são as consequências negativas da divisão de trabalho. Daí vem a burocracia, beleza? Dá uma olhada aí, ó. Um outro problema que a gente tem é a concentração de poder e de informação no cargo do diretor. O diretor, ele acha que ele pode tudo. Não é isso que a gente quer, hein, gente? Segundo, o exemplo aí que eu trouxe para vocês desse problema, como o concurso de diretor e supervisor, aí como, por exemplo, acontece em São Paulo, né? Bom, é um modelo de gestão democrática própria que eles então estabelecem, mas que permeia pra gente essas atividades e permeia essas ações para que a gente possa fortalecer cada vez mais a participação. Como eu disse para vocês, a participação não é apenas por meio da eleição, viu? Não é apenas por meio da eleição, mas também como, por exemplo, em São Paulo, por concurso público, democratizando aí esse acesso. A falta de formação dos processos de participação coletiva e também democrática, muitas vezes, por conta dessa falta de formação, a comunidade ela não participa. A falta de instâncias articuladoras e a troca de experiências entre as escolas de rede estadual. Professor,
Tem que haver troca de experiências? É claro que sim. A troca de experiências ela é extremamente relevante para que a gente possa pensar e para que a gente possa propagar essas ideias por meio aí das escolas e da própria comunidade. Bom, quando a gente fala dessa troca de experiência, a escola ela tem que trocar a experiência com a comunidade, isso é importante, mas entre as próprias escolas. Ué, o que aquele diretor daquele outro município lá fez que a comunidade está tão ativa, está participando tanto? Será que eu posso não copiar, mas adaptar, adequar a minha realidade? A gestão democrática ela pressupõe essa troca, essa interação e esse diálogo, beleza? Gente, muitas vezes a gente imagina a gestão democrática como algo amplo, algo muito rebuscado, e na verdade não. A gestão democrática ela nasce a partir da sala de aula, dessa construção pensada sobre as aprendizagens. Dá uma olhada na tela aí, no que eu estabeleci aí para vocês, para a gente poder entender como é que se constrói a gestão democrática nesse processo de aprendizado coletivo. Primeira coisa, gestão democrática, primeiro tabu que a gente tem, não é só eleição de diretor, beleza? Não é só eleição, porque gestão democrática a gente substitui essa palavra por participação. Bom, o Plano Nacional de Educação ele fala que a comunidade deve participar, mas não estabelece aí pra gente quando, beleza? Política educacional e o financiamento público da educação, fazendo com que a sociedade participe ativamente disso. Eu preciso pensar no respeito à diversidade. E esse respeito à diversidade, ele propaga pra gente aí essas ideias, essas vertentes, para que a gente possa buscar a inclusão. Olha aí o conselho escolar. Gente, o conselho escolar ele é muito importante, porque quando eu falo do conselho escolar, eu estou pensando e eu estou propagando aí, sabe qual a ideia? Eu estou pensando aqui da minha comunidade escolar, ela eleger representantes para que a gente possa versar aí sobre essas considerações. A democratização das relações de poder. Ao invés de a gente ter relações verticalizadas, eu vou democratizar, ou seja, serão relações horizontalizadas. Olha aí, o aluno participando do Grêmio Estudantil. A escola deve propagar isso aí, viu? O que mais? Eu preciso pensar na construção do projeto político-pedagógico, porque o PPP é a identidade da escola. E também eu tenho que pensar aí na formação continuada, sendo então a formação continuada apropriada para que a gente possa versar sobre mais uma consideração. E o que é, professor, essa formação continuada aí dentro dessa ideia? A formação continuada está ligada à atualização, ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento, para que a gente possa fazer o quê, professor? Para que os nossos profissionais estejam cada vez mais engajados, entendendo ali do contexto e por meio desse entendimento ligado ao contexto, levar, então, uma educação de qualidade dentro desse processo. Todas as vezes que a gente falar de gestão democrática, então, você deve propagar essa ideia e essas vertentes que a gente trouxe aqui. Então, não pense que gestão democrática é só eleição. Eu até risquei a eleição. A eleição é um dos mecanismos. Lembra que na nossa primeira aula eu falei isso para vocês? Não confunda gestão democrática com eleição. Gestão democrática também pode ser eleição, mas não apenas, beleza? Gente, o que eu quero fazer com vocês agora? Eu quero construir um mapa mental que traga, então, todas essas informações que a gente colocou aqui, para que isso possa te ajudar na hora da prova. Vamos construir comigo antes da gente ir para as questões? Dá uma olhada na tela aí, olha só. Bom, quando a gente fala aqui, então, da gestão democrática. O que é isso, professor? Gestão democrática. Bom, nós já vimos aí algumas palavrinhas-chave para que a gente possa entender essa ação. Se eu falar desse modelo de gestão democrática aqui, eu estou estabelecendo, então, esse sentido. Eu estou falando do quê, professor? Eu estou falando da participação. Gestão democrática significa participação. E nada mais que isso, beleza? E aí nós falamos de uma coisa. Professor, é qualquer participação? Não! É uma participação efetiva. É uma participação real, tá? Existem algumas considerações que a gente precisa pensar sobre a gestão democrática. E algumas delas a gente até estabeleceu. Gestão democrática tem a ver com o pluralismo. O pluralismo, ou seja, a pluralidade de ideias, de concepções pedagógicas, várias pessoas participando. O que mais, professor? Além do pluralismo, é preciso a gente pensar em mais uma vertente. É quando a gente vem falar da gestão democrática por meio da transparência. Transparência. Os gestores, eles devem ser transparentes dentro desse processo. O que mais, professor, que eu preciso propagar quando eu venho falar da gestão democrática?
A gestão democrática, ela precisa ser orientada por mais uma vertente, que é quando a gente vem trazer outra consideração. A gestão democrática, ela vai estar diretamente associada à tomada de decisão. Mas a tomada de decisão, ela não pode ser tida por apenas uma pessoa, não. Ela deve ser coletiva, beleza? A tomada de decisão coletiva. Então, fiquem espertos sobre essas ideias. Professor, o que mais de relevante eu preciso trabalhar aí quando a gente vem falar da gestão democrática? Ah, tem mais uma coisa. Lembra que nós falamos que a gestão democrática ela está diretamente ligada à autonomia? Pois é, aquela autonomia é a liberdade. E a autonomia a gente dividiu em 3 autonomias aí. Essas são as dimensões da autonomia. Eu tenho a autonomia pedagógica, eu tenho a autonomia administrativa e eu também vou ter a autonomia financeira, que aí muitos nem falam que é autonomia financeira, como a LDB, mas usa esse nomezinho aqui, autonomia de gestão financeira. Você podendo confundir e você falar assim, a escola pode arrecadar recursos? Não, arrecadar recursos não. Ela vai trazer para a gente outra consideração. Ela vai associar para a gente a ideia de que a escola, como ela vai executar, como ela vai investir esses recursos. Professor, o que mais que eu preciso estabelecer quando eu vou falar sobre a gestão democrática? A gestão democrática ela vai ser propagada por mais uma ideia, que é quando a gente vem falar aqui, ó, sobretudo, vamos colocar aqui, ó, dos nossos documentos que falam sobre a gestão democrática. E quais que são, professor, os documentos? Eu tenho a Constituição Federal, eu tenho a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, eu tenho as Diretrizes Curriculares Nacionais. Todos esses aqui são documentos relacionados aí à gestão democrática. O primeiro deles, a Constituição, lembra que a gente falou que ele fala como um princípio, isso mesmo. E além de falar aí como um princípio, ele estabelece aí pra gente mais uma ideia. Ele fala aqui pra gente que a gestão democrática, ela é obrigatória no ensino público. Professor, o que a LDB fala? A LDB também fala isso, só que a LDB ainda fala isso aqui, ó, que a gestão democrática ela deve ser normatizada, isso mesmo, ó, ela será normatizada por cada sistema de ensino. Cada sistema de ensino vai normatizar a sua lei de gestão democrática. E as DCNs, professor? As DCNs também falam como um princípio, que é claro, a gestão democrática vai acontecer na escola pública, e elas estabelecem que a gestão democrática ela é um elemento de operacionalização. Ó, operacionalização. Ou seja, se eu utilizar bem esse instrumento que é a gestão democrática, eu consigo então propagar, eu consigo levar essas ideias para que a gente possa pensar e para que a gente possa construir aquela escola de qualidade social que a gente tanto falou. Professor, o que mais sobre a gestão democrática a gente tem de importante? Ah, que a gestão democrática ela não se separa de jeito nenhum do PPP, do projeto político pedagógico. Lembra? Aliás, a gestão democrática ela é um dos princípios do projeto político pedagógico. E é de qualquer PPP, professor? Não! É do projeto político pedagógico emancipatório. Vamos colocar aqui, ó. É do projeto político pedagógico emancipatório. Então, fiquem ligados sobre essas características quando a gente vem versar sobre a gestão democrática. Aqui eu tentei resumir para vocês. Vou colocar mais uma aqui para o nosso mapa mental ficar bem completo do que a gente foi falando nas outras aulas. O Plano Nacional de Educação, vou colocar aqui, ó, o PNE, ele também fala lá na meta 19. Isso mesmo. Lá na meta 19, ele diz que a gente deve estabelecer uma lei de gestão democrática. Ele dá um prazo, ele fala que em 2 anos isso aqui deve acontecer. Bom, eu disse para vocês também uma palavra que você não pode esquecer quando a gente fala sobre essa tomada de decisão, mas gestão democrática é isso aqui, ó, é coletividade. Ou seja, a todo tempo tá todo mundo junto e misturado ali para que a gente possa propagar essas vertentes e essas ideias aí sobre a gestão democrática, beleza? Entenda sim por meio dessa ação que eu tenho certeza que você vai conseguir acertar as questões na hora da sua prova. Gente, faça mapas mentais. Depois das aulas teóricas, sempre pega um mapa, construa isso e coloca ali informação. Isso auxilia muito qualquer aprendizagem, tá bom? Vamos ver o que mais nós temos aqui? Olha agora, ó, é a hora de treinar, isso mesmo, é hora de a gente testar.
Depois, construa mais mapas mentais. E toda vez que você fizer uma questão, você encontrou alguma coisa que de repente não tinha no seu mapa, você acrescenta que o seu mapa vai ficar cada vez mais completo, tá bom? Vamos lá, olha só. Primeira questão vai falar assim pra gente, ó. O planejamento e a gestão, que é o que ele coloca aí pra gente, participativos e democráticos, são tratados por diversos autores na educação. As diferentes concepções e práticas da gestão escolar vão configurar a sua natureza tradicional ou então democrática. É verdade, né, gente? Eu tenho esses dois modelos de gestão. Um modelo de gestão tradicional e um modelo democrático. Ah, professor, posso dizer que aquele modelo tradicional é o modelo empresarial? Posso, beleza? Sem nenhum problema. E posso dizer que o democrático é aquele modelo participativo? Perfeito. Você pode fazer essa associação. E ele fala, para Gandhi, podemos dizer que uma gestão democrática prioriza o quê? Vamos lá. O modelo de gestão democrática prioriza a tomada de decisão entre toda a comunidade escolar. Todo mundo vai participar? Sim, gente, porque tem que ser inclusivo. Se não for a letra A, Ave Maria, gente, aí vai estar errada a questão. Letra B, consulta aos professores da escola nos casos específicos. Gestão democrática é consultar os professores? Não, é consultar a todos, é consulta a nossa comunidade. Envolvimento dos professores nas decisões do gestor e da equipe. E aí, eu preciso pensar nesse envolvimento dos professores nas decisões do gestor e da equipe? Gestão democrática não é envolvimento dos professores, mas, de novo, é de todos, é da comunidade. A letra A é a mais completa, olha aí, ó. Colaboração dos pais dos projetos elaborados pela escola? Sim, eu preciso da colaboração dos pais, mas não deles, só deles. Eu preciso pensar na coletividade. Olha essa palavra coletivo aí, ó. Por isso tem que ser a colaboração de todos. E a participação de cada profissional em seu setor particular? Gente, participar no seu setor? Não, eu tenho que participar do todo. Eu tenho que participar da coletividade. Por isso o gabarito só pode ser a letra A, porque é a letra A que traz pra gente a ideia do coletivo. Eu queria já aproveitar essa questão e fazer essa analogia aqui pra vocês, ó. Quando eu falo de uma perspectiva tradicional e quando eu falo de uma ação democrática. Gente, tradicional é aquele modelo que eu tô falando de o quê? O modelo rígido. É um modelo em que o poder ele é centralizado. Já que democrático não vai ser rígido. O democrático ele é flexível. E o poder ele não está centralizado. Ele é um poder descentralizado. Ele está na mão de várias pessoas. Enquanto esse modelo tradicional, sendo rígido, centralizado, e o democrático, sendo flexível e centralizado, há uma outra vertente também. Aqui, ó, no modelo tradicional, eu vou buscar a harmonia. O que é harmonia? Eu não quero conflito, não. Eu quero que todo mundo pense da mesma forma. Já no modelo democrático, não. Aqui eu quero buscar conflitos. E esses conflitos aqui, eu não estou falando de porrada, tiro e bomba, não, tá? Estou falando de conflitos ideológicos. Eu quero as pessoas que pensem diferentes. Se todo mundo pensa igual, para que eu vou chamar todo mundo para tomar decisão? Não, são as diferenças que vão fazer a diferença, que vão contribuir para que a gente possa construir essa sociedade democrática. Sua prova pode cobrar, então, duas outras palavras aqui, ó. A palavra, dá uma olhada, que num modelo tradicional é um modelo homogêneo, e aí tá correto, e que o democrático é um modelo heterogêneo. Enquanto aqui no modelo tradicional, esse aqui é um modelo excludente, o modelo democrático, ele é um modelo inclusivo de participação. Então fiquem espertos e fiquem ligados sobre cada uma dessas vertentes para que assim a gente possa associar e gabaritar as questões na hora da prova. Questão tranquila, mas eu não quero que você faça as questões só por fazer. Tem que fazer esquema, riscar. Gente, eu sempre dou essa dica. Tá fazendo prova? Levanta, vai no banheiro, bebe água, faz tudo que você tem direito, porque você fica mais acordado. Pega a prova, risca, até você não enxergar mais nada ali. E, gente, isso faz toda a diferença, porque você vai identificando os erros e você vai treinando o seu cérebro ali para ele se manter sempre aquecido e você acertar as questões, tá bom? Dá uma olhada aí na nossa questão de número 2, quando vem falar também da gestão democrática e fala aí algumas considerações que são bem importantes. A gestão democrática, ela configura-se como o quê, professor? Vamos lá. Primeira coisa, eu posso dizer que a gestão democrática é neutra? Não! Ela não é um processo neutro de forma alguma.
Deixa eu riscar aqui, ó, porque neutro significa que não tem lado, e a gestão democrática, ela tem um lado. A gestão democrática, ela é uma tomada de decisão. Só que nem essa palavra aqui que vai resumir bem essa questão, não. Essa daqui, ó. A gestão democrática, ela está carregada de intencionalidade. Ou seja, existe uma intenção na gestão democrática. E essa intencionalidade, ela deve ser considerada dentro do processo. Eu vou falar assim, eu sou democrático, eu sou neutro. Não! A gestão democrática, ela não é neutra. Toda vez que você escolhe, toda vez que você toma uma decisão, você está escolhendo um lado. Seja o lado de transformação da sociedade ou o lado de manutenção. A gestão democrática, ela quer transformar a sociedade. Olha a letra B. É um ato político e social? Perfeito. Político e social, muitas vezes as pessoas confundem na hora da prova. Mas se eu falar de político e social, eu estou falando que é contextualizado, beleza? Contextualizado. Tá certinho. Uma atuação meramente burocrática e administrativa? Gente, a gestão democrática, ela tem a dimensão burocrática e tem a dimensão administrativa. Aliás, eu diria que mais administrativa do que burocrática, né? Mas não meramente. Meramente é quase que só isso, de forma alguma. Letra D. A valorização de uma administração pautada na burocracia. Burocracia, gente? Claro que não. Gestão democrática não vai se pautar também por essas ações burocráticas, mas a gente vai muito além da burocracia. Bom, e eu não quero reforçar os efeitos da divisão de trabalho, a gente até falou disso. E um locus de interlocutores que tem o mérito administrativo e de poder hierárquico? Mérito administrativo? Não! De jeito nenhum. Não é um mérito administrativo, beleza? Porque se eu propago aí essa ideia de mérito administrativo, eu estou pensando e eu estou versando aí sobre algumas características que estão diretamente ligadas e impactadas aí sobre, em desconsiderar as outras dimensões. E, gente, a gestão democrática vai pensar em todas elas. Mas poder hierárquico? Não. Hierarquia, lembra? É a verticalizada, é de cima para baixo, e o nosso poder ele deve ser horizontal, beleza? Horizontal. Gabarito só pode ser a letra B, porque trouxe pra gente a ideia de político e também social, tá bom? Gente, nesse bloco nós fizemos 2 questõezinhas, mas ainda faltam 12. Por isso, eu vou fazer com vocês no próximo bloco mais questões de gestão democrática. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.